Senhor, esta é a hora da proclamação do Teu Santo Evangelho. Nós pedimos ao Senhor que nos abra o entendimento, mente e coração, para recebermos a Tua Santa Palavra. Ajuda, Senhor, aquele que prega e aqueles que ouvem, porque somos pecadores e precisamos muito de Ti. Importa, Senhor, para o Teu povo que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, cresça e que nesta hora nós diminuamos. Importa ao Senhor que a glória de Cristo possa ser vista pelos homens e não a nossa glória. Importa, Senhor, para nós que o Teu povo seja edificado e consolado e almas se rendam aos Teus pés, e não que hajam seguidores de homens, mas verdadeiros servos e discípulos de Cristo. É no nome dele que oramos, porque sem ele nada podemos fazer. Amém. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo de número 5. Hoje nós vamos estudar a bem-aventurança de número 6. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, no versículo de número 8. Mas antes disso nós iremos fazer uma leitura de todos os versículos de 1 a 12, Mateus capítulo 5, onde nós encontramos as bem-aventuranças. Vamos ler, como de costume, todos a uma só voz. Vamos ler? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Nós temos estudado as bem-aventuranças, temos aprendido a respeito da sua sequência lógica. Todas elas mostram aquilo que acontece quando o pecador ele conhece a Cristo, ele ouve a respeito do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos que as 3 primeiras bem-aventuranças, elas tratam de uma necessidade extrema do pecador, para que então possa herdar a terra, ser consolado e reinar, ou herdar o reino dos céus e reinar com Cristo. Humildade, mansidão, fome e sede de justiça são necessárias para todo aquele que deseja entrar no reino. Só que percebemos que é algo que começa no coração. É uma obra espiritual que transforma o coração do pecador. Não é algo que começa de fora para dentro, mas é algo que de dentro para fora, mediante a ação transformadora do Espírito, faz com que o pecador se considere pobre, chore e então, submisso e manso, ele obedeça a palavra do Senhor Jesus Cristo. O resultado disso é ter fome e sede de justiça. E aí, a partir do versículo de número 7, nós vimos, o crente ele começa a viver a vida de Deus. Existe um clássico
da literatura puritana, infelizmente não traduzido ainda para a nossa língua portuguesa, se não me falha a memória. Os puritanos são homens crentes do período pós-reforma, muitos deles presbiterianos, dos quais nós somos herdeiros, e que meditaram profundamente nas Escrituras. Dentre eles, existe um que trabalhou extremamente a vida experimental, e ele tem um clássico, um escrito, que resume muito bem aquilo que o pecador agora redimido ele passa a viver quando ele se encontra com o Senhor. É a vida de Deus na alma do homem. Seria uma tradução assim bem literal deste livro. É um livro extremamente interessante. E o que é que ele diz? Ele diz que o crente, quando se encontra com Cristo, ele passa então agora a viver a vida de Deus. Vivendo a vida de Deus, certamente ele será misericordioso, como Deus é misericordioso, e ele também será pacificador, como Deus também é um Deus de paz, e Cristo é chamado príncipe da paz. Agora, o que nos chama a atenção, que é o versículo em questão desta noite, a sexta bem-aventurança, é que a bem-aventurança de ser limpo de coração, ela parece estar na ordem trocada. Porque se tudo começa no coração, por que então a limpeza ou a pureza de coração, ela não deveria ser inicial? Ou seja, eu precisaria ser limpo de coração, para então ser humilde, manso, chorar por meus pecados, ter fome e sede de justiça e misericordioso. Será que houve alguma troca aqui? Obviamente não. Aqui, a partir do versículo 7, nós continuamos e seguimos aquela mesma linha de raciocínio. O que o Senhor está apresentando agora é aquilo que passa a ser experimental na vida do crente quando ele se encontra com Jesus Cristo. E uma delas, vivendo a vida de Deus em sua própria alma, é pureza. É pureza de coração. É limpeza ou purificação de seu próprio coração. E como esta realidade é tão necessária para os nossos dias, meus irmãos? Porque a bem-aventurança, versículo de número 8, nos ensina que somente os puros de coração verão a Deus. Ou seja, a contemplação da glória de Cristo, o conhecimento da glória de Deus, ou seja, o enxergar pelos olhos da fé, Deus, seus atributos, seu caráter, sua palavra, o glorioso Salvador, todas estas bênçãos só são possíveis àqueles que recebem de Deus a graça de possuírem um coração limpo. Agora, por que a pureza é tão importante? Porque é necessária e é uma bem-aventurança ser limpo de coração. Vivemos dias em que os homens acreditam e eles até mesmo mutuamente se ensinam que a nossa sociedade deve seguir o seu próprio coração, que o homem ele não deve reprimir-se, que o homem ele não deve carregar a culpa de seus próprios pecados. Entretanto, ou contudo, o homem ele deve fazer, na lógica do mundo, aquilo que ele quer. E a expressão seguir o seu coração, ela parece até correta, mas a bem-aventurança aqui, eu peço aos irmãos que olhem novamente para o versículo 8, esta bem-aventurança aqui não está falando apenas de sinceridade e integridade alheias à vontade de Deus. Porque você pode andar sincero, porém errado. Quantos dos irmãos aqui conhecem a história do desafio entre o profeta Elias e os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo? Quem aqui pode dizer que aqueles profetas de Baal, eles não estavam sendo sinceros no que eles queriam? Eles rogaram a Baal, eles se autoflagelaram a fim de que Baal os escutasse. Eles começaram de dia e a noite se aproximava e nada acontecia. Eles estavam sendo sinceros, íntegros naquilo que eles criam, porém errados. E muitos
acreditam que basta apenas seguir o seu próprio coração. Siga o seu rumo, faça o que você quer, não tenha limites para as suas realizações. Mas o nosso desafio nesta noite é entender se de fato é coerente e biblicamente correto aquilo que está inundando as igrejas e o coração de muitos crentes. Os pastores sabem do que eu estou falando, crentes envolvidos na tarefa de aconselhamento também, psicólogos cristãos, professores de escola dominical, estão se deparando hoje com uma característica muito assustadora, que é aquela que tenta tornar relativa a prática pecaminosa. E eu posso estar errado, mas eu argumento, pastor, eu estou seguindo o meu coração, e eu sei que Deus irá me abençoar, e nós perguntamos, mas será que é possível Deus abençoar você diante da decisão que você está tomando, e você está dizendo que a bússola é o seu coração, mesmo a Escritura dizendo que é necessária a pureza nesta área da sua vida? Pode ser na área da sexualidade, onde o índice de iniciação na vida sexual da parte de jovens e adolescentes cristãos está cada vez mais precoce, sem obedecer os padrões divinos. Pode ser na área da família, onde a troca de casais e o índice de divórcios tem crescido bastante. Pode ser na área dos negócios, onde muitos empresários cristãos, eles seguem o curso deste mundo e eles realizam os mesmos trambiques e ações desonestas de muitos. Pode ser na área da preguiça, onde muitos funcionários públicos ou privados roubam tempo que pertence ao seu Senhor. E muitos dizem, eu estou seguindo o meu coração, mesmo a Escritura dizendo que você não pode tomar esse caminho. O nosso desafio hoje, irmãos e irmãs, é entender o que a Bíblia diz a respeito do coração, se de fato nós devemos seguir o nosso coração, e qual o significado então de ser feliz, porque em Cristo você então recebe a pureza do seu coração. Então vamos ver um pouco, ou vamos examinar hoje as Escrituras e entender o que é que a Bíblia nos ensina a respeito do coração. Eu vou conduzir os irmãos para uma passagem que é extremamente conhecida. Vamos para Jeremias 17. Jeremias capítulo 17. Os irmãos que têm acompanhado os estudos das quartas-feiras aqui na igreja já estão melhor inteirados das explicações a respeito desta passagem. E nós temos trabalhado, ou trabalhamos já há pouco tempo, Jeremias 17. E vejam só que interessante. A partir do versículo de número 1, o Senhor falou por boca do profeta Jeremias, denunciando o pecado de seu povo, o pecado de Judá. E vejam só, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura a partir do versículo de número 1 de Jeremias 17. Diz assim: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Então, o pecado havia dominado o coração do povo, e a expressão estava escrito em seu coração e gravado na tábua do seu coração com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, extremamente cortante. E ele usa uma expressão também, que este pecado estava gravado nas pontas dos seus altares. Por quê? Versículo 2. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. O problema do povo era trocar a Deus pelos falsos ídolos das demais nações. Então, eles estavam praticando a idolatria. Eles estavam substituindo o Senhor por um ídolo. Idolatria na Bíblia, irmãos, não aponta apenas para a adoração a imagens de escultura. É bom que se frise.
Idolatria envolve todas as vezes que eu tiro o lugar que pertence a Cristo no meu coração e eu coloco outra coisa. Pode ser um Deus que eu agora passe a confiar, depositar a minha fé. Pode ser os bens ou o meu dinheiro, que a Bíblia chama do Deus Mamon. Pode ser alguém que eu muito amo e se torna um ídolo para mim. Pode ser um filho, pode ser o cônjuge, pode ser uma pessoa agora que se tornou objeto da minha idolatria. Pode ser um objetivo que eu tenho buscado e que pode me afastar do Senhor. Pode ser o desejo de ganhar o mundo. Tudo isso se configura em idolatria quando eu troco o Senhor e eu substituo por um ídolo. Continuemos a leitura. Versículo 4, vejam só. Assim, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Aí vem o julgamento de Deus, porque o povo não o obedeceu e o substituiu no coração pela idolatria. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Agora vocês vão começar, eu peço, a ler comigo. Vocês lerão comigo a partir do versículo de número 5. Vamos ler? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Vejam só, a Bíblia não está condenando a importância de construirmos relacionamentos sólidos, de relacionamentos de confiança e afetividade. Porque se fosse assim, você não confiaria em mim como pastor. Se fosse assim, eu não teria amigos e irmãos. Mas percebam que o contexto do maldito homem que confia em outro homem é de substituir no seu coração o Senhor por outro. E ele diz: faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Versículo de número 6, vamos ler. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, espiritualmente falando, quem se afasta do Senhor não é abençoado. Quem se afasta do Senhor, ou seja, tira o seu coração, ou retira do seu coração o Senhor, ele não será considerado, como no Salmo 1, uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, mas será como o arbusto solitário no deserto seco, inabitável, em uma terra infrutífera, onde ninguém quer morar. E aí, vejam a diferenciação com respeito àqueles que não trocam o Senhor por outro, que não o substituem por um ídolo. Versículo de número 7 e 8, vamos ler? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Bem-aventurado é o homem cuja esperança é o Senhor. Bem-aventurado é o homem que entrega o seu caminho, ou seja, o seu coração ao Senhor. E o que é que Jeremias então disse a respeito do coração? Muitos seguem o seu próprio coração e substituem ao Senhor por um ídolo. Mas o que é que a Bíblia diz a respeito do coração? Versículo 9, vamos ler? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, o que Jeremias diz é o seguinte: o pecado de meu povo está aí, claramente à mostra para que todos possam ver. Eles estão sendo considerados malditos e não benditos pelo Senhor, porque estão trocando o Senhor pelas alianças com os povos que não temem ao nome de Deus, substituindo em seus corações aquele que deveria dominar todas as áreas da sua vida.
se esquecendo que a verdadeira bênção e bem-aventurança é ter ao Senhor e confiar nele, e ser Ele a sua esperança. Eles estão morrendo, e muitos hoje morrem. Muitos hoje não contemplam a glória de Deus porque os seus corações não foram purificados, porque os seus corações continuam aprisionando, enganando. E, meus irmãos e irmãs, não há maior traidor que caminhe conosco do que o nosso próprio coração. Já falei sobre isso, preciso repetir. Muitos atribuem os seus próprios tropeços, nós mesmos atribuímos os nossos próprios erros ao diabo, atribuímos ao mundo, mas nos esquecemos que o maior traidor que temos, ele anda conosco e ele se chama o nosso coração. Jeremias diz que o coração do homem, ele é enganoso mais do que tudo. Ele é desesperadamente corrompido, ou seja, se não houver o freio, a lei, o Espírito do Senhor, a habitação de Cristo em nós, sua plenitude em nós, desesperadamente nós sairíamos daqui para praticar os piores pecados. Nós olhamos os exemplos de maldade que têm se multiplicado no mundo, e estas coisas nos levam a refletir. Nós ficamos imaginando como é que pode uma mulher matar o seu marido e ainda com requintes de crueldade esquartejá-lo corretamente, como se estivesse cortando um frango em suas juntas. Sabem de uma coisa? Se o nosso coração não fosse guardado pelo Senhor, faríamos as mesmas coisas ou talvez piores. O coração daquela mulher, pobre mulher, é o nosso coração, é o coração do homem, é o coração corrompido, é o coração corrupto. E a expressão, a pergunta de Jeremias, ela é de grande valor. No final do versículo 9 diz: quem pode conhecer este coração? Quem o conhecerá? É a pergunta de um profeta estupefato com o que estava vendo no meio do próprio povo de Deus. Irmãos, Jeremias viveu no meio da sociedade de seu tempo, ele viveu no meio do seu próprio povo, e era no meio do próprio povo de Deus que as piores coisas estavam acontecendo. Então não pensem que se não guardarmos o nosso coração, nada de mal irá nos acontecer. Nós precisamos colocar o nosso coração no lugar certo. E, na realidade, não substituir o Senhor do nosso coração por nenhum ídolo. A pergunta de Jeremias é: quem pode conhecer o coração do homem? Vejam que resposta imediata no versículo de número 10, profundamente confortadora para todos nós. Vamos ler o versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, a pergunta foi lançada: quem conhece o coração do homem? Às vezes, nós fazemos coisas que nem mesmo nós entendemos o porquê fizemos. Pecados que praticamos, palavras que falamos e que machucaram pessoas, atitudes que nós jamais esperaríamos fazer e que nos levam à mesma pergunta: quem conhece o coração do homem? A palavra ela é clara para nós, irmãos. O Senhor, Ele mesmo diz: eu, o Senhor, conheço, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E esta é uma realidade importante para entendermos a sexta bem-aventurança. O que é o coração do homem? O coração do homem é enganoso. O que é o coração do homem, ou o que procede do coração do homem? Jesus Cristo nos ensina em Mateus capítulo 15 as piores coisas. Sem Deus o nosso coração, sem freios o nosso coração só manifesta toda a sua podridão moral. Sem Deus o nosso coração não frutifica obra espiritual, porém obras da carne. Nós sabemos muito bem
aquilo que se passa em nosso coração. Mas notem que mensagem confortadora, então, o profeta diz da parte do Senhor. Existe um homem, ou existe alguém, um ser supremo, o Senhor, o Deus Altíssimo, e este conhece o coração e prova os pensamentos. Então, primeira verdade que nós gostaríamos de afirmar a respeito do nosso coração ele é enganoso e, portanto, não se engane, não siga o seu próprio coração. Segunda verdade, o que é que eu devo fazer, então, sabendo que o meu coração é enganoso? Qual deve ser a minha atitude? O que eu devo fazer? Qual a decisão que eu devo tomar? Vamos para o livro dos Salmos e localizem comigo o Salmo de número 51. No Salmo de número 51, nós encontramos o salmista Davi confessando arrependido aquilo que o seu coração fez quando ele não o guardou, aquilo que ele foi capaz de fazer quando ele substituiu em seu coração o Senhor por um ídolo. A Bíblia é fantástica, irmãos, ela é impressionante, não esconde de nós nada. Um homem chamado aquele segundo o coração de Deus foi capaz de cometer pecados terríveis. Isso aconteceu quando ele substituiu em seu coração o Senhor por um ídolo. Ele desejou aquilo que não lhe pertencia. E quando ele sentiu o amargor do pecado, ao invés de confessá-lo, ele então praticou outros pecados para tentar encobrir a sua maldade e a corrupção do seu coração. O Salmo, então, ele relata esta realidade. Nós conhecemos o Salmo e eu gostaria de ler com os irmãos hoje apenas o versículo 10. Se eu tenho conhecimento, e a Bíblia me diz, é a palavra de Deus, que o meu coração é enganoso, eu não posso seguir o meu coração, mas eu devo orar como o salmista para que o Senhor me dê um coração puro, limpo, porque somente assim eu serei feliz. Vamos entender isso aí. Vamos ler o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Então, a confissão do rei levou a sentir profundamente o peso de seu pecado, sua pobreza espiritual. Ele chora amargamente o seu pecado, e agora, como uma ovelha mansa, depois de ter sofrido as consequências de seu desgarramento, de seu desvio da presença do Senhor, ele diz: esconde, Senhor, versículo 9, o rosto dos meus pecados, apaga, Senhor, todas as minhas iniquidades. E ele chega em sua oração, este canto, a dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só Deus conhece o seu coração, só Deus pode tornar o seu coração puro. Vejam como isso é importante. Só Deus pode colocar você em uma situação, em uma posição onde você de fato experimentará a verdadeira alegria ou a bem-aventurança de pertencer a Cristo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. O versículo 11 diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. O seu pavor, a sua agonia por causa do seu pecado foi tamanha que ele pensou que o Senhor iria desistir dele, iria abandoná-lo. E ele chega então e ora: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. De que maneira o salmista e rei Davi tinha certeza de que a alegria retornaria, de que a força e a sustentação do Senhor seriam possíveis novamente, que a presença do Senhor não seria afastada de diante dele. Ele tinha convicção de que estas realidades espirituais seriam reais para ele, se o Senhor criasse nele um coração puro e renovasse dentro dele um espírito inabalável. Então, seguir o próprio coração é perigoso,
Porém, bem-aventurados são os puros de coração. O coração é enganoso e, portanto, muitos homens se perdem. O que nós devemos fazer desta noite? Nós que conhecemos a Cristo, devemos rogar ao Senhor que nenhum outro tome o seu lugar, mas que Ele reine em nós. Vocês que nesta noite ainda continuam com dúvidas em seus corações e relutam, que acreditam que ainda é possível seguir a voz do próprio coração, mas agora estão ouvindo como a Bíblia diz que o coração é enganoso, o que vocês devem fazer? Orem como o salmista e roguem ao Senhor que crie em vocês um coração puro e renove dentro de vocês um espírito inabalável. Então vocês, eu, todos nós experimentaremos de fato a vida de Deus em nossa própria alma. É a vida de Deus em nossa vida. É uma vida que vai nos conduzir a uma pureza espiritual e então moral. Porque se eu experimento a purificação do meu coração, eu não terei outro proceder, eu não desejarei outra coisa senão viver para Cristo, e viver para Cristo é viver em santidade de vida. Não é mais entender que os valores do mundo ainda podem se adequar à minha pessoa, mas os valores do Evangelho agora se tornam tão reais para mim, que os seus padrões são os meus padrões, que a sua verdade é a minha verdade. Agora, voltando para a bem-aventurança, vamos, mais uma vez, eu peço aos irmãos para Mateus capítulo 5, na segunda e última parte da bem-aventurança existe a promessa, e nós já vimos o que a palavra diz a respeito do coração. A necessidade da pureza de coração, ela é necessária para que entremos no reino dos céus. Salmo 24 nos ensina isso com muita propriedade. Quem, Senhor, entrará em teu tabernáculo? Quem há de morar em teu santo monte? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ou seja, é algo que começa dentro e então se torna real fora. Nunca o contrário. Aí nós aprendemos, na parte final, a promessa é esta: os limpos de coração verão a Deus. Bem-aventurados os puros, ou os limpos de coração, nos diz o versículo 8, porque verão a Deus. Aí, irmãos, nós nos deparamos com outro desafio. Nós já vimos biblicamente o primeiro. O segundo é: Deus é santo, santíssimo é o Senhor. Deus é espírito, habita em luz inacessível. Homem algum jamais viu o seu rosto e permaneceu vivo. Nenhum homem pôde contemplar a sua glória e permanecer vivo. Deus é aquele que a Bíblia diz, os seus anjos cantam constantemente com os olhos vendados para que não sejam fulminados tamanha glória do Senhor. O segundo desafio é este, que nos leva a uma pergunta importante: como é que nós veremos então a Deus? Se Deus é santíssimo, sua glória ela é elevadíssima, ele habita em luz inacessível, nenhum homem jamais pôde vê-lo e permanecer vivo. Como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Abram comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. A partir do versículo de número 10. João, capítulo 1, do versículo 10 em diante. Vamos ler juntos, todos a uma só voz? Vamos ler. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mais de Deus. Então vejam só, João, ele começa o seu evangelho afirmando a divindade do Verbo de Deus. Seu nome é Jesus Cristo. Ele é chamado de Verbo porque ele é aquele que veio manifestar, comunicar, proclamar a glória de Deus. A Bíblia diz que ele esteve no mundo, mas o mundo criado por intermédio dele, porque por sua palavra céus e terra foram criados, não conheceu. A Bíblia diz que o Verbo veio para o que era seu e os seus não receberam, ou seja, uma prova clara de que os homens naquele tempo e ainda hoje em nossos dias, quando não recebem a Cristo, seguem o seu próprio coração. Mas isso não acontece com todos. E o versículo 12 então nos diz, mas, ou seja, existe um porém. A todos quantos o receberam, ou seja, entregaram suas vidas a Cristo, Ele mesmo deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Como é que eles nasceram? Eles não nasceram do braço forte dos homens, mas eles nasceram da vontade de Deus. Eles não nasceram do sangue, mas eles nasceram mediante uma obra espiritual, de pureza espiritual, de transformação do coração, de uma conversão e transformação espiritual, sobrenatural, que permitiu então que a sexta bem-aventurança se tornasse real para todo cristão que ama Jesus. O versículo 14 nos diz isso. Vamos ler juntos o versículo 14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Como é possível a nós, pecadores, como é possível a nós que temos a descrição espiritualmente anatômica da nossa alma, que vimos o que é o nosso coração, agora contemplar a glória de Deus? Como é possível? Somente é possível quando recebemos a Cristo e pelo seu poder somos transformados em seus filhos. Crendo no seu nome agora e nascendo da vontade de Deus, podemos então entender a sua obra, e aquele que habitou entre nós passa a fazer morada em nossos corações. A expressão habitar aqui é tomada do Antigo Testamento, é tabernacular. Ele mesmo fez morada, tabernaculou entre nós, ele habita em meu coração. E cheio de graça e de verdade, ele manifestou a glória como do unigênito do Pai. João diz, e vimos a sua glória. E a sua glória é a glória do Pai. Continuem comigo, e versículo 18 também é sugestivo. É importante, é esclarecedor para esta parte final da mensagem desta noite. Versículo 18 nos diz o que aí de João 1, vamos ler? Ninguém jamais viu a Deus, é fato. Mas aí a continuação diz o quê? O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Muitos ainda acreditam ser possível agradar a Deus, ver a Deus, ter acesso ao reino de Deus, ser salvo sem crer em Cristo é impossível, porque não há salvação em outro nome ou em outro homem, porque não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que os pecadores sejam salvos. O seu nome é Jesus. Ninguém jamais viu o Pai, mas o Deus unigênito, o eternamente gerado do Pai, a expressão exata do Pai, o resplendor da glória do Pai, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, Ele é quem revelou esta glória magnífica. Como é que nós vemos a Deus? Sua glória
seus atributos, sua misericórdia, sua graça, seu amor. Como é que isso é possível? Somente é possível através do nosso mediador, do nosso Redentor. Seu nome é Jesus. Então, não é falta de conteúdo, não é falta de mensagem, não é ignorância dos pregadores bíblicos repetir e repetir a congregação o nome de Jesus, porque não há outro nome a ser pregado, não há outro Redentor a ser anunciado, não há outro que possa tornar o seu coração puro, limpo, a fim de que você possa ver a glória do Pai. A última passagem que eu gostaria de ler com os irmãos, para a gente finalizar, é em João, capítulo 14, João 14. Nós aprendemos que não é fácil entendermos a mensagem, até porque, espiritualmente falando, nosso coração não quer ouvi-la. Espiritualmente falando, nosso coração busca outras coisas. Espiritualmente falando, nós queremos seguir o nosso próprio coração. Eu falei em mensagens anteriores, e nós precisamos desmistificar aquela ideia da ovelhinha como sendo obediente sempre. Nós, como ovelhas, somos birrentas, trabalhosas, nos afastamos e sempre berramos para que o Senhor venha nos buscar novamente. O trabalho dele é constante. O trabalho de amor pastoral da parte do Senhor é sempre para nos trazer a sua presença, a fim de que nós não desviemos o nosso coração nem para a direita nem para a esquerda. Então, João 14, eu peço a atenção dos irmãos, Jesus está falando para os discípulos, a partir do versículo 1, sobre fé e esperança. Ele está falando ao coração, vejam só a partir do versículo 1, e o que é que ele diz? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então Jesus estava confortando o coração daqueles a quem ele estava purificando, tornando-os puros. Então, vejam só, ele conforta, ele diz que a sua obra redentiva, ela precisava ser completa, e por isso ele precisava morrer, ressuscitar e voltar para o Pai para nos preparar lugar. E aí no final, no versículo 4, ele diz, e vocês sabem o caminho para onde eu vou. Então Tomé, ele toma a palavra e diz, disse-lhe Tomé, versículo 5, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não existe pureza de coração, não existe a vida de Deus na alma do pecador se Cristo não for o caminho, a verdade e a vida que o conduz ao Pai. Jesus continua e disse, vós me tivesseis conhecido, versículo 7, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí vejam que interessante agora a partir do versículo 8. E aí nós vamos ler até o versículo 10 apenas. Vamos ler juntos do versículo 8 ao versículo 10, vamos lá? Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então ninguém pode ver a Cristo, se não for a Deus o Pai, se não for por meio de Cristo. Em sua oração sacerdotal, por exemplo, ele disse, Pai, a minha vontade, está lá em João 17, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, e ele completa, para que vejam a minha glória que me conferiste.
porque me amaste antes da fundação do mundo. Meus irmãos e irmãs, não é possível ser limpo de coração sem entregar a sua alma, a sua vida a Jesus Cristo. Também não é coerente dizer-se limpo de coração e não tornar evidente as mesmas obras de Cristo em sua vida. Porque a verdadeira pureza de coração me permite ver a Deus. Eu vejo a Deus através de Jesus Cristo. Cristo é ensinado a mim nas Escrituras. Eu vivo por Ele, vivo com Ele, o seu Espírito habita em mim. Logo, eu não vou ter outra atitude, outra postura, senão aquelas que refletem o que Cristo é para mim. Eu sou imitador de Deus, assim como Cristo Jesus. Eu ando assim como Ele andou. De modo que a verdadeira conversão, ela começa no coração. Não se enganem. Não se enganem pensando que precisamos fazer coisas e listá-las para que Deus então nos contemple favoravelmente. Mas entendamos que a obra que se inicia em nosso coração, e só quem pode limpar o nosso coração com hisopo, com a potassa dos lavandeiros, torná-lo limpo espiritualmente, é um homem verdadeiro, só um Deus verdadeiro. Ele é o Filho de Deus e o seu nome é Jesus Cristo. E apenas deste modo contemplaremos a glória de Deus. A minha pergunta final para você que é crente é se você pode dizer com convicção que é limpo de coração, que Cristo, que satisfez ou satisfaz a sua alma, tem tornado os seus atos, o seu procedimento, a sua vida, a sua comunhão pura, santa. Eu não estou dizendo aqui isenção de pecados, mas eu estou falando aqui de um coração inclinado e que busca e que deseja ardentemente a Deus. Nós precisamos sair daqui fazendo esta pergunta para nós mesmos: somos verdadeiramente limpos de coração? Ou nós temos nos enganado a nós mesmos, seguindo o nosso próprio coração? Não, eu estou meio vacilante. Eu peco, mas olha, o Senhor não faz nada comigo, então eu estou achando que ando pelo caminho certo. Porque nada acontece comigo. É natural que os filhos de Deus vivam como Deus. A minha pergunta, ela é sincera e eu dirijo ela não somente a vocês, mas também a mim. Como crentes, temos evidenciado de fato as verdadeiras obras da luz? Para você que não é crente, uma pergunta também. Não adianta seguir o seu próprio coração. A Bíblia diz que ele é enganoso e assim como o crente deve se cuidar, você muito mais ainda, porque se não entregar a sua vida a Cristo, o seu coração conduzirá você para o inferno. Às vezes nós tentamos instruir, por exemplo, os mais jovens, e o argumento deles até parece honestamente lógico. Pastor, o senhor está falando tanto em pureza sexual, mas o senhor, será que foi assim mesmo quando tinha a nossa idade? Parece honestamente lógica essa pergunta. Agora que o senhor está casado, o senhor tem a sua esposa, o senhor não sofre as mesmas pressões que eu sofro, porque você tem a sua mulher, é fácil dizer o que o senhor está dizendo, não é verdade? Sou honestamente lógica, aparentemente lógica, ou honestamente lógica, porém, eu não desejo que você vá para o mesmo lugar que eu iria antes de conhecer a Cristo, fazendo as coisas que você fazia. Porque se Cristo não tivesse salvo a minha alma, nem a alma dos seus pais e daqueles que estão aqui, todos nós iríamos para o inferno. Não siga o seu próprio coração, mas confie o seu coração àquele que sonda profundamente os corações e que lhe deu a Cristo para que você, crendo nele,
receba de fato a verdadeira cirurgia espiritual do médico dos médicos e tenha uma nova vida, e crendo nele, seja salvo. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra é maravilhosa e nós Te louvamos por ela. Nós Te louvamos por Teu grande amor, nós Te louvamos por Tua misericórdia. Pedimos ao Senhor que haja um verdadeiro despertamento nesta noite aos corações, dos corações endurecidos, que sejam quebrados, porque a Tua palavra nos diz que ela é como um martelo que quebra, que esmiuça a mais dura rocha, que ela é como fogo que faz derreter o nosso coração endurecido e purificando, transforma-o em um grande tesouro para Cristo. Que a Tua palavra é como uma espada afiada de 2 gumes, que é capaz de penetrar o âmago do nosso ser e da nossa alma. E esta espada do Espírito de Cristo, ela está certamente tocando em muitos corações nesta noite. Corações crentes, que devem rever os seus valores e posicionamentos diante de uma sociedade perversa, corrompida, e que nos atrai para o mal e para a queda. Transforma, consagra e renova esses corações, Senhor. Corações de pedra, de amigos que estão vindo ouvir o Evangelho, mas que ainda relutam em seus corações. Um levantar a mão não vai mudar nada, o vir à frente também não vai mudar. Mas nós cremos no poder do Evangelho. Sabemos que ele pode quebrar imediatamente nesta hora este coração e transformar essa alma, para que, assim como o salmista ela ore: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim o espírito inabalável. Ó Senhor, abençoa o Teu povo, e que esta bem-aventurança seja real para todos nós, porque somente os limpos de coração verão a Deus, e só veremos a Deus em Cristo, porque sendo a expressão exata do Teu ser, Senhor, é aquele que veio para salvar, redimir, transformar o pecador, e é o único que pode levar-nos para o céu. Abençoa, Senhor, o Teu povo, do maior ao menor, do jovem ao velho, e firma-nos os passos para todos sempre. Em Cristo Jesus oramos. Amém.